o mês de Reshvan, ou Menashe. Menashe é o primogênito de Yosef, derivando da palavra esquecer, que literalmente significa também saltar para cima e para longe. Menashe sugere o poder do Tzadik Yosef de nos fazer esquecer as provações, dificuldades e as tribulações deste mundo, com a vinda de Mashiach. Pelo poder e sentido de Menashe, todo o sofrimento deste mundo se transformará e metamorfoseará no prazer da era messiânica. O nome Menashe permuta-se para grafar Neshama, alma. Então, à medida que faz as permutas da posição, né, as posições das letras, dá para se formar a palavra Neshama, que é alma. Então, Menashe representa o sentido de revelar a alma divina de Israel. Na Torá de Moshe, né, é chamado Menashe, pois Menashe é Moshe, Moisés. Mesma coisa, fazendo permutas das letras, também forma o nome Moshe. Com um nun adicional, a letra de Reshvan. Sobre Moshe foi dito: ele é o primeiro redentor e ele é o redentor final, como estão nos manuscritos, né, do Talmud, Shemot Rabbah 4.2, também no Zohar, o livro do Esplendor, capítulo 1, 253a, Sha'ar HaPesukim, Vairi, Torah Or, início de Mishpatim, né? São algumas referências sobre essa questão de Moshe ser o primeiro redentor e o último redentor, ou redentor final. Em sua primeira vinda como o primeiro redentor, ele não atingiu o 50º portal do entendimento. O 50º portal do entendimento significa o entendimento do próprio Deus, por assim dizer, e sua mais profunda intenção na criação do mundo. Vamos dizer assim, é o máximo no entendimento do próprio Deus. Quando ele retorna como Mashiach, receberá para sempre o 50º portal, o Nun de Mashiach, o segredo de Menashe, Moshe Nun. No Zohar, o livro do Esplendor, aprendemos que quando Moshe pela primeira vez deixou este mundo, ele recebeu o 50º portal e foi sepultado. Através do estudo da Mishnah, no tempo do exílio, revelamos a Neshama de Israel e, portanto, merecemos a redenção de Moshe Mashiach e a revelação para todos na terra do 50º portal, né? Então, a tribo de Menashe que está bem conectada com este mês Reshvan. Ontem nós vimos aí a questão, né, que os sábios falam que o mês Reshvan ele está reservado para ser o mês de Mashiach, né? Então, Mashiach poderá se revelar no mês de Reshvan? Pode ser que sim. Os sábios falam que esse mês está reservado para ele, ok? E aí nós temos essa questão da conexão da tribo de Menashe para o mês de Reshvan, e aí faz a conexão exatamente com a permuta das letras, dá para formar o nome Moshe, ok? E aí também na permuta das letras dá para fazer como que se fala? Dá para fazer a permuta das letras e fazer Neshama, que é a alma. E dentro desse aspecto, a alma está conectada realmente com todas as questões de Moshe, o tzadik da sua geração, e como os sábios falam que cada geração, seu tzadik é o candidato a revelar-se como Mashiach, ok? A nossa liderança máxima espiritual nesta geração nossa, é o nosso Rebbe Menachem Mendel, ok? Então é o grande candidato a revelar-se como Mashiach, né? Entre outras questões dentro desse aspecto profético, né? Fala exatamente sobre o ocultamento, né,
temporário do candidato a ser Mashiach, né, a se revelar como Mashiach, ok? Então, também sobre a questão de Mashiach, os nossos sábios falam que cada geração com o seu tzadik, o seu justo, eles têm uma centelha de Mashiach. Se o tempo for apropriado realmente para revelar-se como Mashiach, então essa centelha de Mashiach, ela vai se tornar mais forte, mais presente, mais real na vida do tzadik, e aí ele se revela como Mashiach, ok? Então, nesse mesmo sentido, os nossos sábios falam que cada geração que teve o seu tzadik, né? Então, portanto, cada tzadik da sua geração, eles têm uma centelha que vai se somando para a revelação de Mashiach. Então, a alma de Mashiach é uma centelha que está em todo tzadik de cada geração. E cada tzadik de cada geração, ele tem uma centelha junto com, que vai somando para o momento em que o candidato a revelar-se como Mashiach, ele terá uma centelha de todos os tzadik, né, os tzadikim, que passaram em todas as gerações, entre elas a centelha de Moshe, ok? Então, são visões que os nossos mestres têm para poder realmente fazer com que estejamos aí conectados dentro desse aspecto com referência à revelação de Mashiach, ok? Edna? O sentido deste mês, né, de Reshivan é o olfato, né? O sentido do olfato é o mais espiritual de todos os sentidos. A palavra hebraica para olfato é reiach, cognata daquela mesma palavra de espírito, ruach. Nossos sábios ensinam que o olfato é o único sentido que a alma desfruta e não o corpo. Edna? Então a alma, a Neshama, é uma permutação de Menashe, como foi já mencionado, né? Está no ar? Tá. Que parece que não está no ar aqui. Tá? Então compartilhei já. Engraçado, parece que... Bom, tudo bem. Os nossos sábios ensinam que o olfato é o único sentido que a alma desfruta e não o corpo. Então o olfato é a nossa alma que desfruta dele. Também nesse sentido, né, a alma Neshama é uma permutação das próprias letras do nome de Menashe, como foi já mencionado. Então o sentido do olfato é o único sentido dos 5 sentidos comuns, né, que não participou e, portanto, não foi maculado ou corrompido no pecado primordial do homem no Jardim do Éden. Então o pecado primordial no Jardim do Éden, o comer do fruto proibido, o olfato foi o único dos sentidos que não participou realmente desse pecado, ok? Então, os olhos, a visão, a audição, o paladar e o tato, os 4 participaram do pecado primordial, mas o olfato não participou do pecado primordial. Por isso o olfato ele é mais puro, ele é mais sublime do que os demais, ok? Então por isso é o sentido que salvou o povo judeu na época de Mordecai e Esther, que são chamados de Mor ve Hadass, ou seja, mirra e murta, né? Então Mordecai, ele é a mirra, e Esther, que o verdadeiro nome dela é Hadassah, né? Então é murta, as 2 fontes primárias de fragrância. Está declarado explicitamente que o sentido de Mashiach é o olfato, e ele cheirará na reverência a Deus. Ele julgará pelo odor, ao invés de pela visão ou pela audição. Segundo Ishayahu, capítulo 11, verso 3, e o Sanhedrin 93b.
Por meio de seu sentido do olfato, ou seja, o seu Ruach HaKodesh, Espírito Sagrado, Mashiach saberá como conectar cada alma judia à sua raiz divina e assim identificar sua tribo, né, em Israel, ok? Então, dentro desse aspecto aqui, né, o Rabino Yitzhak Ginsburg, né, que traz para nós exatamente essas reflexões sobre cada mês, então nos fala sobre essa questão do olfato, que Mashiach, ele vai julgar as pessoas pelo olfato. Então, ao cheirar as pessoas, ao sentir o cheiro das pessoas, né, então Mashiach, ele vai realmente dizer àquela pessoa, você é judeu da tribo tal, né, porque as tribos em si, elas serão restauradas plenamente nos dias de Mashiach. O povo judeu está retornando para Eretz Israel, através, né, de departamentos específicos, né, dentro de Israel, que estão pesquisando já há dezenas de anos sobre a questão de as 10 tribos perdidas, né, estão realmente descobrindo uma parcela da tribo aqui, ali e acolá, e estão levando realmente a restauração desse povo, e eles estão retornando para a terra de Israel, né? Mas, na realidade, plenamente, só nos dias de Mashiach que isso acontecerá. Ou seja, todas as tribos serão devidamente restauradas no seu local, no seu lugar, nos dias de Mashiach, ok? Então esta é a nossa questão. Amanhã nós vamos ver o órgão controlador, né, do mês de Reshivan, ok? Vamos fazer, né, a nossa prece em favor de Eretz Israel, do povo judeu, e da nossa súplica a Hashem em favor, né, realmente do povo judeu, ok? Baruch Hashem por isso daí. Hoje nós vamos ter a prece baseado no Salmo 137. O comentário do Salmo 137, ele diz assim: Deus permitiu ao rei David ter visões proféticas da destruição dos 2 templos, mas a destruição e o exílio para terras estrangeiras e distantes não autoriza o judeu a promover causas e culturas estrangeiras. Apesar de suas pelo mundo, né, suas andanças pelo mundo, a missão do judeu permanece arraigada ao coração de Jerusalém, promovendo a Torá, seus mandamentos e o conhecimento de Deus no mundo. Se não agir assim, todas as suas prodigiosas habilidades podem muito bem ser esquecidas. Por isso, o Salmo 137 é realmente em prol do povo judeu, né, da terra prometida, para que nesses momentos muito difíceis, né, uma boa parte dos judeus ainda estão na Galut, no exílio, os que estão na terra prometida estão sofrendo aí as perseguições dos extremistas, né? Então, a prece em favor do povo judeu, da terra prometida, o Salmo 137 assim diz: Às margens dos rios da Babilônia, nos sentávamos e chorávamos, lembrando de Sion. Sobre seus salgueiros penduramos nossas harpas, pois os que nos capturaram nos exigiam canções, e nossos atormentadores pretendiam que os alegrássemos, dizendo: Cantai para nós algum dos cânticos de Sion. Como poderíamos entoar o cântico do Eterno em sua terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que perca minha destra a sua destreza, que se cole minha língua ao palato, se não me lembrar sempre de ti, se não mantiver a recordação de Jerusalém, acima da minha maior alegria. Quanto aos filhos de Edom, lembra contra eles o dia da destruição de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai até os seus alicerces, ó filha da Babilônia. Destinada estás a ser devastada. Bem-aventurado será aquele que retribuir a ti todo o sofrimento que nos infligiste.
Sim, bem-aventurado será aquele que teus filhos esmagar contra uma rocha, né? Então esta é a prece em favor do nosso povo judeu, filho primogênito de Deus, ok? Hoje nós estamos na nossa segunda aliá, que está em Gênesis, Bereshit, no capítulo 7, verso 1 até o verso 16, e aqui nos fala exatamente sobre a questão de Noé entra na arca, né? Então aqui nós temos, né, um momento em que Noé vai entrar na Tevá. Tevá é arca. Então nós temos aí do verso 1 ao verso 10, onde realmente Deus diz a Noé: vem para a arca tu e tua família, e tenho visto que tu és justo diante de mim nesta geração. Toma 7 pares de todas as espécies de animais puros e não puros, né? E também dos pássaros do céu, consistindo sempre de um macho e uma fêmea, um casal, para manter a sua semente sobre a face de toda a terra. O verso 4 diz: porque em outros 7 dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Noé obedeceu e veio para a arca, de acordo com tudo que Deus lhe ordenou. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio caíram sobre a terra, né? Nesses primeiros 10 versos aqui, quando Deus fala para Noé, né, vem para a arca, é no dia 10 de Reshivã, do ano 1646, a contar da criação. Então, no dia 10 de Reshivã, Noé, ele vai exatamente para a porta da arca para receber as últimas instruções do Eterno. E o Eterno está falando sobre a questão de colocar os animais puros e impuros dentro da arca, né, Tevá, e depois de 7 dias começarão as chuvas. Então, Noé e a sua família foram para a entrada da arca no dia 10 de Reshivã, para poder receber exatamente os animais e colocá-los no seu devido lugar, dentro da arca. No dia 17 de Reshivã, foi o dia que começou a chover, né? Então, por isso, nós temos aí a cronologia para nós estarmos aí conectados com a cronologia dessa questão, porque não foi no dia em que foi chamado Noé para ir até a arca que começou a chuva, que começou o dilúvio, ok? Então, no dia 10 de Reshivã, Deus chama Noé para ir para a arca junto com a família para recepcionar os animais, colocá-los no seu devido lugar, para que começasse então, sem sombra de dúvidas, a chuva e em seguida o dilúvio. Também o dilúvio, ele não aconteceu pabum, né? Primeiro houve uma chuva tranquila, uma chuva mansa, né? Nós vamos ver os detalhes aqui desse aspecto também, ok? Então, Baruch Hashem, cadê aqui? Ah, tá aqui. Tanto anotações para cá e para lá e acolá, e a gente acaba se perdendo no meio de tanta anotações e folhetos, né, para estarmos aí. Então vejam bem, né, Deus, né, ele chama Noé para ir à entrada da arca, para recepcionar os animais colocados no seu devido lugar. Depois de 7 dias, começa então o período de Mabul, que é o período do dilúvio. Então, 17 de Reshivã, do ano 1656, né, corrigindo, da criação. Então, Noé entra na arca e a chuva tem início. Depois, no dia 27 de Kislev, termina os 40 dias de chuva.
e começa os 150 dias de crescimento das águas, durante os quais ela atinge uma altura de 15 cúbitos acima dos picos das montanhas. No dia 1º de Sivan, a água se acalma e começa a baixar à medida de 1 cúbito a cada 4 dias. No dia 17 de Sivan, o fundo da arca submerso, 11 cúbitos sobre a superfície, toca o topo do monte Ararat. No dia 1º de Av, 40 dias depois que os picos das montanhas se tornaram visíveis, Noah abre a janela da arca e despacha um corvo. No dia 17 de Elul, Noah envia uma pomba pela primeira vez. No dia 23 de Elul, a pomba é solta pela segunda vez e volta com uma folha de oliveira no bico. No dia 1º de Tishrei, terceira missão da pomba, a água escoa por completo, ela voa sem retornar. Portanto, a pomba encontrou um lugar para pousar lá fora. E no dia 27 de Reshivan, o chão está completamente seco, e então Noah e a sua família e os animais deixam a arca. Então, 17 de Reshivan começaram as chuvas, o período de Mabur, do dilúvio. E Noah, ele deixa a arca no dia 27 de Reshivan do ano seguinte. Então, o período, do início até o encerramento de todo o dilúvio, do período do dilúvio, foi de 1 ano e 10 dias, Então, essa é a cronologia que nós temos aí sobre a questão do dilúvio, Quando o Eterno ele diz para Noah, para ele fazer realmente colocar uma luz dentro da arca, então o que nós temos aqui nos comentários de Rashi, Esforno, nos fala exatamente sobre essa questão do capítulo 6, verso 16, faz uma luz para a arca. Então, nessa questão de luz para a arca, segundo os nossos mestres, eles falam que Deus está dizendo exatamente para que seja feito tsoar, que literalmente seria uma janela, para que a claridade externa pudesse adentrar e iluminar toda a arca. Mas também, uma segunda opinião dos nossos mestres, fala que também seria uma questão de uma pedra preciosa com capacidade de iluminar o interior do barco. Então, essa pedra luminosa, ela seria essa pedra preciosa, que tem a capacidade de iluminar fortemente, então ela seria colocada num determinado lugar e assim iluminaria toda a arca também. Todos nós estamos fazendo uma viagem no mar da vida, é a questão da arca e o dilúvio. Rezamos e pedimos que o oceano seja calmo e que cheguemos aos nossos destinos com alegria e serenidade, que é uma característica de Noah. Mas como conseguir isso? É a grande pergunta. Então esta é a maior preocupação de todos, diz os nossos mestres. Diz a Parashá, faça um tsoar para a sua arca. Isso quer dizer, ponha uma janela no seu barco. Tenha certeza de que seu lar terá uma janela para o mundo lá fora e que estará alerta, viva e seja receptivo para os problemas de sua gente e para as necessidades do seu semelhante. Que nunca seja um local de isolamento egoísta, mas um santuário cujo espírito caloroso e empático fluirá sempre para fora. Então, nesse sentido, o ensinamento espiritual é que Tsoar, essa janela ou essa luminosidade, precisamos ter a noção sobre a questão da nossa casa. E essa nossa casa, ela está conectada diretamente com a questão de que? A nossa vida. Então, tanto a nossa vida pessoal, como o nosso lar,
precisa realmente, né, ter esse tzoar, né, essa janela ou essa luminosidade para iluminar toda a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, e a partir de nós para fora, fazer o mesmo efeito, iluminar da mesma forma nesse sentido, ok? Então, por isso, né, tzoar. Coloque também uma pedra preciosa na sua arca, vida, cujos raios iluminarão o interior da sua casa, desde que seu lar seja guiado pela nossa Torá e pela luz da tradição judaica. Por isso, a nossa Torá é chamada Torat Haim. É uma obra viva e eterna e também proporciona vida aos seus seguidores. Por isso que a Torá é vida. Se você está conectado com o estudo da Torá, você está conectado com a vida. Se você não está conectado com a Torá, você não está conectado com a vida, ok? Então, tendo essas duas qualidades como a base sólida de seu lar, da sua vida, temos a certeza de que a sua viagem será muito positiva e chegará a um porto feliz e seguro, ok? Então, é essa questão. E para nós termos aí uma visão dessa segunda leitura nossa, né? Noah entra na arca então no dia 17, né? E começa realmente então o período de dilúvio. A partir do verso 11, né, até o verso 16, nós temos aí, né, o dilúvio destrói toda a vida humana e animal. No ano 600 da vida de Noah, no segundo mês, no 17º dia do mês, nesse dia todas as fontes dos grandes abismos romperam-se e as comportas do céu foram abertas. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, sob a vista de toda uma geração de perversos, Noah embarcou na arca justamente com seus filhos, Shem, Ham e Efet. A mulher de Noah e as mulheres de seus filhos estavam com ele. Eles vieram juntamente com toda espécie de animal selvagem que não se misturou com outra espécie, toda espécie de gado que não se misturou com outra espécie, toda espécie de réptil que rasteja sobre a terra que não se misturou com outra espécie, toda espécie de pássaros que também não se misturou com outra espécie, e todo animal alado, isto é, gafanhoto, de toda a carne que nela tem um sopro de vida, vieram a Noah para a arca, 2 a 2. Aqueles que vieram eram macho e fêmea. De toda a carne eles vieram como Deus tinha mandado a Noah. Deus então selou a arca com ursos e leões de proteção atrás dele, né? Então, aqui encerra a nossa segunda aliá. Então, vejam bem, né, o que nós temos aqui de assunto interessante é exatamente esse daqui, ó. No verso 12, nós temos aí: houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Depois, né, que vai fazer parte da nossa aliá de amanhã, o verso 17. O verso 17 diz assim: o dilúvio esteve sobre a terra por 40 dias. As águas aumentaram, erguendo a arca, e ela elevou-se do chão. Se nós não tivéssemos as explicações dos nossos sábios, nós acharíamos que o versículo 12 e o versículo 17 é a mesma coisa, e não é. Então, sem o conhecimento dos nossos mestres, nós ficaríamos boiando, achando que o verso 12 e o verso 17 estão falando exatamente a mesma coisa, mas não. Então, o que nós temos no verso 12? Houve chuva. No verso 17, o dilúvio esteve sobre a terra, 40 dias. No verso 12, houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo o povo sendo totalmente rebeldes,
o povo não acreditando naquilo que Noé fez durante 120 anos, a arca estava pronta, os animais começaram a adentrar a arca de par em par, macho e fêmea, que não se misturaram com espécie nenhuma, né? A mistura de espécies, seja no reino vegetal, no reino animal ou no reino humano, é proibido por Deus. Misturar as espécies, ok? Então, mesmo diante de toda essa rebeldia, corrupção dos bons costumes, da ética, da moral, da espiritualidade, etc, etc, etc. Então, quando realmente Noé, ele adentra a arca e Deus sela a arca por fora, certo? Então, o que acontece? Ele manda chuva, não o dilúvio. No verso 12 fala, houve chuva. Ou seja, a chuva ela veio mansa. E esta chuva durou 40 dias. Uma chuva comum, que vem tranquila, ela irriga a terra, etc. E por que isso? Segundo os nossos próprios mestres do Hassidut, né? Os ensinamentos racídicos, fala que Deus, ele deu uma última oportunidade àquela geração para techuvá, para um retorno verdadeiro e genuíno a Deus. E essa techuvá foi exatamente para quê? Aliás, esse tempo de chuva mansa, tranquila, exatamente para que o povo pudesse fazer techuvá. Vendo diante de si todos os sinais se concretizando, e realmente eles caíssem, realmente na realidade, que o dilúvio era de fato uma realidade. E eles pudessem então fazer techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Se o povo assim o fizesse, a chuva mansa e tranquila continuaria, tranquilamente, a arca seria aberta por Deus, e Noé e todos os animais que já estavam recolhidos retornariam ao seu habitat natural. Mas como durante 40 dias ainda uma prorrogação dos 120 anos da construção da arca, chuva mansa e tranquila. Mas como não houve a techuvá, então o verso 17 diz, o dilúvio esteve sobre a face da terra por 40 dias, aí as águas aumentaram, erguendo a arca, e ela elevou-se do chão. Então, como não houve techuvá, aí então, de fato, todas as comportas entraram em ação, e aí sim, houve o dilúvio de forma bem concisa, né? Bem forte realmente. Uma das perguntas que os nossos mestres fazem através do Talmud, né? Eles nos falam assim, por que o dilúvio como castigo foi através das águas? Por que as águas, né? Então, entre vários aspectos aí que fala, os nossos sábios dizem assim, os mudos e os que falam. Os mudos são as águas que não falam, mas elas louvam a Deus. Os que falam, o ser humano, os que falam, mas reclamam de tudo e se rebelam contra Deus. Então as águas foi o instrumento que Deus usou para que de fato realmente viesse sobre a face da terra o dilúvio, para purificar a terra realmente das suas imundícies, e assim pudesse, através de Noé e a sua família, uma nova geração ser uma nova realidade, ok? Então, e dentro dessa realidade, o que nós vamos ver aí com a saída de Noé da arca, realmente Deus criou o mundo para que fosse estabelecido, como diz o profeta Isaías, capítulo 45, verso 18. Isso implica um nível de conduta civilizada, que somente pode ser atingido quando também os não-judeus cumprem mitzvot, ou seja, cumprem os seus mandamentos, as suas leis.
Na verdade, a perfeição do mundo que leva à era messiânica exige a divulgação dos 7 mandamentos que Deus, através da Torá, forneceu a todas as nações do mundo. Essas são as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, segundo enumeradas pelo Talmud babilônico. Então, essas 7 leis, ela diz assim, de forma resumida. E na semana nós vamos falando mais ainda. Primeiro, promova a justiça. O imperativo é buscar e promover a justiça social e uma proibição de qualquer mau uso da justiça. Segundo, não blasfemar. Proíbe uma maldição dirigida ao Ser Supremo. Terceira, não há idolatria. Proíbe a adoração de qualquer ser humano ou coisa criada. Também é proibida a fabricação de ídolos ou envolvimento com o oculto, né? Isso necessita de um entendimento da unidade do Deus de Israel e a sua natureza. Quarta, não as relações ilícitas, as relações proibitivas. Proíbe o adultério, o incesto, relações homossexuais e bestialidade, segundo as definições da Torá. Quinto, não ao homicídio. Proíbe assassinato e suicídio. Causar ferimento também é proibido. Sexto, não roubar. Proíbe tirar ilegalmente o que pertence a outra pessoa. E o sétimo, não como membro de uma criatura viva. Promove o tratamento bondoso da vida animal, né? Ou seja, não pode fazer maus tratos aos animais. Também encoraja uma apreciação de todos os tipos de vida e respeito pela natureza como criação divina. Então essa é a base das 7 leis universais, né, para que as nações possam estar vivenciando isso e para que rapidamente seja abreviada a revelação do justo Mashiach. Ok? Então vamos ficando por aqui. Amanhã vamos ter continuidade desta linda história que tem conexão com as nações, os povos não judeus. Até amanhã. Shalom, shalom.